Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma análise. Hoje a gente vai aí com os ratos de Jonélio Machado, que está configurando aí na lista da FUVEST, embora ele já tenha aparecido em outros vestibulares do país, tá? Bom, a capa aqui que eu escolhi é mais bonitinha da versão que eu tenho. Na realidade, eu consegui um PDF, tá? A capa dele não é tão bonitinha quanto essa, então eu acabei recorrendo a uma outra imagem, tá? Mas então, só para vocês saberem que as referências, as citações que eu farei aqui, as páginas são justamente desse arquivo de PDF, que aliás eu compartilhei com alguns alunos que chegaram a me pedir aí, que estão interessados na leitura. Então vamos lá, tá? Os Ratos de 1935, publicação aí, como a gente viu, do Dionélio Machado. E nesse período de 35 que a gente tem de movimento literário no Brasil, é a segunda geração do modernismo, da qual a gente já vai falar em breve, tá? Dionélio Machado, então, gaúcho, vem de uma família pobre, precisa ajudar a mãe, né? Já começa a trabalhar desde muito cedo. E há um evento muito trágico aí, marcante na vida dele, que é justamente o assassinato do pai, tá? A partir daí ele vai crescer junto à mãe e ao irmão, e essa mãe vai ser fundamental justamente para o livro aqui, Os Ratos, tá? Foi romancista, contista, jornalista, tá? Médico psiquiatra, o que também vai ser importante para a obra, tá? Então, mais uma vez, é impossível aquela ideia de que a gente tenha de fazer uma obra, ou analisar uma obra, desculpa, sem levar em consideração a vida do autor. Para mim, como vocês sabem, para mim isso seria impossível, tá? Uma coisa está ligada à outra. E talvez entender um pouco da vida do autor nos ajude a compreender o teor da obra, tá? Jonelli também era declaradamente comunista, tá? Ele fundou o jornal O Martelo, imagem bastante sugestiva a respeito do movimento. E por isso mesmo, né, por essas ideias comunistas, ele será preso, tá? Porque a gente está falando da época aí da ditadura de Vargas, tá? Mas vamos ao romance então. Evidentemente aí, na segunda geração do modernismo brasileiro, nessa segunda geração, geralmente a gente, né, tradicionalmente a gente estuda Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, inclusive, muito próximo de Dionélio Machado, é o Érico Veríssimo, por exemplo, que vai sugerir que Dionélio escreva a obra, né, para participar de um concurso, então temos esse incentivo. E essa segunda geração do modernismo trabalha muito com a ideia do neorrealismo. Abro um parênteses, porque a gente tem na lista da FUVEST, né, e da FDF, por consequência, obras realistas, tá? A FUVEST está vindo aí com a Ilustre Casa de Ramírez, já fazia um bom tempo que ela não pedia essa obra, e Quincas Borba no Machado de Assis, essa é a representante do realismo português, e Machado de Assis do realismo brasileiro. Só que o realismo, ele foca mais numa elite burguesa, tá? E o neorrealismo, em contrapartida, os seus protagonistas, os seus personagens abordados serão pessoas de uma camada social menos favorecida, uma camada social mais popular, tá? Aqui a gente vai ter justamente aí um servidor, tá? Que seria o Nazianzen. Bom, e o que, que seria esse neorrealismo? Justamente pautar-se, na verdade, e aí esse regionalismo que a gente tem, né? Porque esses romances escritos na segunda geração são romances que podemos dizer neorrealistas ou romances de 30, tá? E são romances regionalistas, porque a proposta dos escritores aqui é justamente escrever, abordar temas que tenham sido vividos por eles ou que tenham sido testemunhados por eles, tá? Então, é um regionalismo muito mais verídico do que a gente tinha, por exemplo, num romantismo,
tá? Então, a proposta, né, de uma segunda geração muito, muito politicamente engajada é justamente mostrar os problemas que afetam essa camada social, né, essa classe social, e demonstrar como o Estado é ineficiente em resolver tais situações, ok? A obra do Djanélio Machado aqui em questão, Os Ratos, vai se passar em Porto Alegre, tá? Eu tinha falado que ele era gaúcho, não de Porto Alegre, né, de uma cidade próxima, mas a história se passa na capital do Rio Grande do Sul. E o tempo da narrativa aqui a gente vai ter são exatamente 24 horas, tá? Na realidade, a gente vai acompanhar um dia da vida do Nazezeno, mas é um dia ímpar, singular, tá? Porque é um dia de muita angústia e muita preocupação, tá? Logo no começo, aí no primeiro capítulo, a gente já vai entender por quê. Então a gente tem essa marcação de tempo físico, então ele vai falar que são 8 horas, são 9 horas, são, sei lá, é 1 hora e um quarto, 2 horas, 6 horas, o sol tá a pino, o sol já tá se escondendo, é o crepúsculo, a noite chegou, a sombra quase não tem sombra, tem filete de sombra, então tudo isso é marcação temporal, tá? Bastante precisa, bastante específica. E nós temos também o tempo psicológico, que vai mostrar justamente, né, essa mistura de reflexões e projeções do protagonista. Porque tem hora que parece que ele está lembrando, tem hora que ele está projetando a respeito de uma situação, ou aquilo que ele espera que aconteça, né? E a gente tem que acompanhar todo esse raciocínio que acontece na cabeça do Nazezé, o nosso protagonista, porque aqui, apesar de ser uma narração em terceira pessoa e um narrador onisciente, é um narrador que abusa do discurso indireto livre, né? Aquele discurso em que a gente não consegue distinguir precisamente quando é o personagem ou quando é o narrador a julgar, a dar uma opinião, né? Enfim. Em relação ao título da obra, tá? Mais uma vez a gente pode ir com algo físico e um algo não físico. No caso, esses ratos, né, vão ser literais no final da obra, a gente já vai depois vai entender o porquê, mas pode ser metafórico, né? Pode ser representação de uma covardia, né? As pessoas, né, geralmente falam, você é um homem ou é um rato, né? Querendo dizer aí o rato sendo o símbolo da covardia. E esse animal, né, de certa forma, repugnante, né? Porque a ele é associada a ideia de uma má higiene, né, de uma condição de higiene bastante precária, a gente sabe, né, a questão de proliferação de doenças. Então é sempre um animal que nos causa uma sensação bastante desconfortável, tá? Pode ser relativo à trapaça, a gente vai ver como o Nazareno, às vezes, em alguns momentos, ele parece um tanto quanto ingênuo, né? Ao lidar com as pessoas. Mas, e como essas pessoas vão tentar ludibriar um ao outro, né? Principalmente no que se refere a dinheiro. Bom, então o nosso protagonista é o Nazianzeno Barbosa, casado com a Adelaide, tá? Os dois têm um filhinho de 4 anos. E o conflito começa justamente nesse capítulo 1, da briga que o Nazazeno tem com o leiteiro. O leiteiro tá fulo da vida, tá gritando, tá falando muito alto, porque ele tá revoltado, porque o Nazazeno não paga a dívida. A dívida se acumulou, né? O Nazazeno não pagava o leiteiro, a dívida se acumulou e chegou ao valor, né, de 53 mil réis, o que vai estar em torno de 2.900 reais. É, o leiteiro vai embora, né, fazendo o maior escândalo em frente à vizinhança, nós fazendo até achar que todos os vizinhos estão observando o que está acontecendo, que há olhos por trás das janelas, né, uma espécie de uma metonímia aqui. E aí, ao diálogo dele com a esposa super preocupada, porque o leiteiro ameaçou que a partir do próximo dia ele já não ia mais entregar leite para eles.
E o Nazezeno tenta colocar panos quentes nessa situação, né? Vai falar que ela está exagerando, que não tem problema se eles ficarem sem leite, que precisaram cortar a manteiga, que precisaram cortar o gelo. Ela até fala, né? Você está querendo comparar a manteiga e o gelo com leite, né? O nosso filho, como uma criança, né? Vai ficar sem leite, tá? Então, por isso ela tem esse grande temor. Fora, né, de uma imagem que se passa do Nazareno de um homem que não honra com seus compromissos, até porque ele aqui é o provedor da família, a gente está falando da década de 1930, tá? Então, e o Nazareno tentando, como eu falei, contornar a situação, vai falar, quando eu era criança eu só tinha água quente e açúcar para tomar, né? E olha aí, tô aqui e tal. Então ele tenta amenizar a situação, só que ele sabe que realmente é muito sério, né? Bom, e aí ele decide então ir para o trabalho mais cedo, até ele vai estranhar as pessoas que estão dentro do bonde, porque não são as pessoas com que habitualmente ele viaja ali, né? Se você pega uma condução para o trabalho, geralmente no mesmo horário, acredito eu aí que alguns rostos vão ficar familiares, né? Então ele fica observando quantas pessoas são diferentes. O trabalho dele é meramente burocrático, vai falar que justamente o que ele tem que fazer é preencher umas planilhas, né? Passar um número de uma coluna para outra, aquela coisa toda. E ele acompanha um diálogo, né, que fazem aí com um homem que está carregando uma garrafa de leite. Pergunta o que que é isso, ele fala, é o meu almoço. Mas é seu almoço? Então o que que você toma de café da manhã? Ele, eu churrasqueio, né? Bom, então o leite aí sempre uma presença constante na vida do Naziazeno aqui. E aí ele vai até a repartição onde ele trabalha, porque ele começa a pensar que seria uma boa ideia ele falar com o diretor e talvez pedir dinheiro para ele. Chega lá, o diretor já chegou, não, ainda não, tal. E aí, nas resenhas, a gente tem essa referência. A primeira vez que se faz a referência está no capítulo 6, finalzinho do capítulo 6, uma referência aos ratos, tá? Nas resenhas vê-se, dessa maneira mesmo, entre aspas, tá? No meio da sala, atônito, sozinho, olhando para os lados, para todos aqueles fugitivos que se esgueiram, que se somem com pés de ratos, tá? Então aqui é a figura do rato no sentido figurado, né? De falar que as pessoas somem, né? E têm pés de ratos. Então elas são sorrateiras, elas se esgueiram, parece que são aqueles passos bem curtinhos, mas muito rápidos, né? Porque ninguém quer conversar com ele, porque, né, no caso aí ele está tentando pensar em que maneira começar a pedir dinheiro para as pessoas. Ele faz algumas reflexões sobre a doença do filho, então a gente fica sabendo que o filho acabou de passar por uma doença muito grave, inclusive Nazezena achou que o menino não ia sobreviver. E o médico, né, dá o diagnóstico. Nesses casos de desidratação, de desnutrição violenta, é sempre de recear. Então a gente percebe que a doença do menino foi uma desnutrição, o que só agrava a situação, porque afinal de contas, como que ele, né, que ficou desnutrido, agora vai ficar sem leite, tá? E o Nazezeno não, o médico, né, falando, o senhor faça o que melhor precisar fazer, não se preocupe, eu vou pagar tal, só que ele também não paga o médico, tá? Aí ele começa a tentar enrolar mesmo de voltar para o trabalho, ele vai andar pelo cais, daí ele decide entrar um pouco mais tarde no trabalho. Então ele fica dando voltas ali e aí ele encontra num bar o Alcides Conrad, ou Conrad melhor, né? O Alcides Conrad. E eles ficam conversando, ele conta pelo que ele está passando, e a figura do Alcides vai ser muito importante para a narrativa, tá? Ele, assim como o Nazezeno, ele aposta demais, tá? Então eles apostam em bicho, em corrida de cavalo, né? Em roleta, como a gente vai ver.
Então, os dois compartilham desse vício, tá? E há uma outra reflexão do Nazazeno, porque ele chega à conclusão de que ele está sempre pedindo dinheiro às outras pessoas. Então, por isso, essas pessoas são a sua solução. Elas que vão acabar conseguindo resolver o problema dele com a dívida do leiteiro, tá? A mulher já chegou a sugerir para ele de procurar bicos para aumentar a renda e ele fica pensando se essa seria uma saída. Mas acontece que ele precisa do dinheiro dentro, aliás, aqui no caso, menos de 24 horas, né? Porque o leiteiro já ameaçou de cortar a distribuição desse produto. Bom, então agora o que resta ao Naziazeno, né? A ideia que surge na realidade é procurar junto ao patrão e então ele vai de volta à repartição, justamente para ver se ele consegue fazer esse pedido ao seu chefe. Então ele volta, né? Ainda espera um pouco, mas o diretor chega e ele não sabe lá muito bem em que momento pedir esse dinheiro, mas o que ele acaba fazendo é pedindo em frente a todo mundo. E aí o chefe explode, né? Vai fazer uma tremenda cena, o Nazazeno vai ser humilhado ali na frente de todos. E aparentemente as pessoas parece que estão tentando esconder, né? Que tá tendo a risadinha, mas ele tá sendo ali alvo da atenção de todo mundo. E alvo da humilhação do diretor, que já pergunta para ele o que, que ele acha, o que ele pensa, enfim, que ele seja e tal. E há essa fala aqui dessa personagem que ele diz: não me encarregue de pagar as suas contas, já tenho as minhas e é o que me basta. Então, quando a gente vê isso daqui, aliás, quando o Naziazeno escuta isso, qual é o pensamento dele? Poxa, então o diretor também tem as contas, né? Então ele fica até um pouco arrependido, pesaroso, sentido de justamente ter pedido esse dinheiro para o diretor. Acontece que ele está falando isso, mas cada um tem as suas dívidas em proporções muito diferentes, né? Em realidades muito diferentes. Então, o Naziazeno, né, vai sair da repartição na hora por volta da hora do almoço, e aí vai novamente atrás do Alcides, né? Ele encontra com o Alcides num barzinho de novo, e o Alcides pergunta, e aí, como é que foi e tal, e ele conta toda a situação. E aí, então, o Alcides tem uma ideia. Ele fala, então, por que você não faz o seguinte, tá? Eu tenho um camarada aí que tá me devendo um dinheiro, uma comissão, então cobra dele, né? E eu te pago por esse serviço. Aí o Nazazeno topa esse negócio e vai então atrás do Andrade, né? Para ver se ele paga essa quantia devida ao Alcides. Vai a pé, e que frisemos isso, né? Ele está sempre se locomovendo a pé. Vai até a casa do Alcides não, desculpa, do Andrade. Bate a porta, o Andrade aparece. E aí o Andrade fala, olha, não é bem essa situação, não. Eu tenho sim que pagar, mas não é para o Alcides. Quem tem que pagar para ele é o banco, não sei o quê. O acordo não foi esse. E ele até fala para o Naziazeno, né, o que eu coloquei aqui para vocês, não é vergonha ter as suas dívidas. E Naziazeno meio tem um sobressalto. Eu tenho muitas e até me orgulho com isso. É um sinal de crédito. Então, quando a gente percebe, né, que esse sobressalto da Naziazeno, porque aqui o assunto dívida está sendo muito delicado para ele. E quando o Andrade diz, né, que eu tenho um crédito, se sente orgulhoso porque tem crédito na praça, é porque ele quer dizer que só pode fazer essa dívida aí se as pessoas confiarem em você, pensar que você futuramente vai pagar a quantia devida. E o Naziazeno, né, acha que o Andrade está sendo sincero, acredita nele,
e decide ir até o banco para falar com o senhor lá, o Mister Riggs, para dizer que, né, para ver se esse homem paga o que é devido ao Alcides. Quando ele chega ao banco, esse homem tinha viajado. Então, o que a gente vai perceber é que toda vez que o Nazazeno procura achar uma saída para o problema, né, uma forma de conseguir um dinheiro, a vida lhe dá um grande não, né? Bom, então veja, até agora para o diretor não rolou. Cobrar a dívida aqui para ganhar o dinheiro também não rolou, tá? E ele volta, então, ele sai do banco e lembrando, sempre andando a pé, com as horas passando. E aí, como a gente está falando já de um horário de almoço, a fome já começa a apertar, tá? Bem, quando ele sai então do banco e começa a tentar fazer o caminho de volta, né? Ele encontra o Costa Miranda e vai pedir dinheiro para esse homem, enfim, aí depois que a gente vai ter noção de que na realidade o Costa Miranda já é um conhecido dele e para o qual ele já devia alguma coisa, né? Porque o Costa Miranda, mas, né, você ainda não me pagou da outra vez. Ele, não, mas eu vou pagar, pode ficar tranquilo. Então a gente vê que é que é comum já para a realidade do Zezeno ficar sem uma grana. Ele pede 10 mil réis, Costa manda abre a carteira na frente dele, tem de várias divisórias, cada divisória é um tipo de nota, aquela coisa toda, e empresta para ele apenas 5 mil. De posse desse dinheiro, o Nazianzeno pensa, mas será que eu compro alguma coisa para comer? Talvez eu tomo só um cafezinho e aposte o resto aqui no jogo, tá? E é exatamente isso que ele vai fazer. Lembre-se de que ele tem um certo probleminha com isso. Ele entra então em uma casa de jogos e ali resolve colocar todo o dinheiro na roleta, né? Que ele tinha pensado que a próxima vez que ele jogasse roleta, etc., ele ia então um número e vai, por exemplo, no número 28 e coloca todo o dinheiro. E surpreendentemente dá certo, né? E ganhou 125 mil réis, né? Apostou 5 e ganhou 125. E na hora a gente vai pensar, problema resolvido, porque afinal de contas é muito além do que ele deve para o leiteiro, e ele pode ficar com o resto do dinheiro, né? E já sairia muito do aperto em pagar todo mundo, enfim. Só que não é isso que acontece, porque, como a gente falou, há um vício, tá? Lembre-se de que ele apostava em cavalos, ele apostava em corrida de cavalos, apostava no bicho, e aqui ele vai apostar na roleta, tá? E aí ele, por exemplo, aposta mais 5 mil, né? Para ver se ele vira de novo e ganha 125. Aí perde. Depois vai e põe mais 5 mil. Aí ganha. Aí depois perde, fica nessa. Vai perder, vai ganhar, vai ganhar, vai perder, vai perder, vai perder. E de repente ele só vai perdendo, 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 até que ele perde absolutamente tudo. A gente pensa, poxa vida, né? Mas é um homem que tem problemas com jogos, tá? E quando ele sai dali, ele vê que ele passou a tarde toda lá, né? O sol já não tá tão quente, as casas comerciais já estão fechando, então ele percebe que já passou a tarde, o que bate um desespero, porque afinal de contas, se passou o dia inteiro, né? É menos tempo para ele conseguir dinheiro. Então, tá sempre, enfim, essa ampolinha correndo, né? Bom, e depois ele vai pensar, e agora, né? Bateu o desespero, encontra Alcides novamente, conta para ele que não conseguiu dinheiro. Alcides fala, mas esse Andrade, né? Depois ele vai ver comigo, porque não era nada disso. E o Nazezeno conta para ele que perdeu a grana também, o que, que aconteceu no jogo. E o Nazezeno tá passando mal, né? Começa a sentir muita fome, tontura, né? E o Alcides, então, já se oferece para ele sentar, para ele pagar uma
se ele aceita alguma coisa, né? Um café, alguma coisa, e ele pede um copo de leite. Então, de novo, a questão do leite, do homem que ia tomar o leite para o almoço, né? Então, o leite sendo uma constante na vida do Naziazeno. E enquanto eles estão ali, eles veem o Duque numa outra mesa. O Duque vai ser uma personagem já mencionada, inclusive, né? Oxe, desculpa. O Naziazeno já tinha pensado sobre ele, que talvez ele pudesse ter alguma saída para essa situação. Então, e ele não estava, né? E a gente vai ver que ele não estava na cidade durante a manhã, mas ali ele está. E aí o Nazianzeno fala que quer falar com ele e tal, e fazem sinal, o Duque vem até a mesa. E ali o Nazianzeno conta toda a situação. E Duque, então, fala, por que vocês não procuram o Rocco, né? Que é um agiota. Ele pode prestar o dinheiro para vocês. E o Nazianzeno, na hora que pensa, poxa, ir até a casa do Rocco, né? Que ele já sabia onde que, ou mais ou menos onde que era, né? O estabelecimento onde o Rocco trabalhava. E ele não tá suportando mais andar, né? Ele tá muito cansado. Então vira para você e diz, você não se importa de ir por mim? Eu disse, não, tudo bem, vai, né? E ali ficam então no bar o Nazianzeno, o Duque e o Modina, que era o homem com quem o Duque estava lá conversando. A gente percebe que ele tinha um negócio, por isso que o Duque até estava ausente da cidade antes. E a Nazareno conta toda a situação para o Mondina, e o Mondina é extremamente solidário. Eu entendo, eu já estive no seu lugar, eu sei como é que é, né? Eles saem ali desse estabelecimento, vão andar, esperar o Alcides no meio do caminho. Quando o Alcides retorna, diz que o Rocco deu uma bela de uma negativa, tá? Passa então o Duque praticamente arrastar o Nazianzeno de um, de um agiota a outro, né? Procurando aí alguém que empreste o dinheiro. E a resposta é sempre negativa. Como eu falei, a vida sempre fechando as portas para o Nazianzeno, tá? A ideia do Duque, então, ele lembra que o Alcides tinha um anel penhorado, né? Por um valor menor do que o anel realmente valia. Muito menor, muito aquém. Então o Duque sugere que eles vão até essa casa de penhor, recuperem o anel e tentem penhorá-lo em um outro negócio por um valor mais alto. A Mondina pensa, é uma ideia bacana, o Alcides top, é um anel de família, era do avô do Alcides, né, de formatura. E aí eles vão atrás desse sujeito que tá com o anel. O, os quatro, né, estão sempre andando aí junto a partir de agora. O homem já estava em casa, lá vai então eles acompanharem o homem até a loja, né, então bora caminhar novamente aqui o Nazianzeno. E esse homem, então, eles recuperam a joia, né, resgatam esse anel, e eles vão pensar para quem então penhorar. E a questão é que já são 8 horas da noite. Aí o Duque vai até um outro sujeito, né, que tem uma joalheria que ele conhece. E esse homem, nossa, mas agora não são horas, já fechei, né, expediente já encerrei. Ele, é um bom negócio e tal. Insiste, a gente vê que o Duque é um cara que geralmente consegue o que quer. E aí o homem até fala, né? Então, ó, uma joia, né? Desse jeito ninguém mais procura, é muito antiga. 400 mil réis, então eu dou. Aí Duque vai tentar negociar um valor acima, né? Aí o homem já muda para 350. Então eles, não, então tá bom, 350 para o senhor, então, para a gente poder penhorar o anel. Aí o senhor fala, não, mas é para penhor, né? Não, eu estava achando que era para venda. Não, eu não mexo mais com isso, não vou, não quero, tá? Então eles saem da casa desse homem, aliás, da casa, enfim, da loja, e estão os quatro ali novamente com esse anel na mão e sem conseguir uma solução. Mas Duque pensa rápido. O que o Duque fala então? Que o Mondina pague o valor do penhor,
No outro dia, Alcides vai penhorar com outra pessoa e dá esse dinheiro para o Mondina. E o Mondina, pô, não é um bom negócio para o Mondina. E ele insiste, insiste, fala: não, olha, você fica com o anel, né? É, o Alcides na manhã mesmo se compromete, enfim. E onde. E. Só um instante. Tá. E o Mondina com o pé atrás, porque não é aquilo que ele quer, né? Eu vou ler para vocês então o que, que seria, né? E é interessante que eles estão nesse debate, nessa discussão, os três, e o Nazazeno está com uma mera testemunha ali, já bem cansado, já sentindo sono, enfim. Mas assim, eles estão tentando fazer um negócio para poder emprestar o dinheiro para o Nazazeno, e o Nazazeno sem participar, sem opinar absolutamente nada, tá? E aí, então, o Duque fala: vem cá, eu assumo o compromisso, me dê esse anel, pede o Duque para Alcides. Eu entrego ao Dr. Mondino enquanto garantia do seu dinheiro. Me intere 300 mil réis, me dê mais 120. Amanhã eu procuro o Alcides e o senhor para fazermos o pior. Assim o senhor fica bem garantido. Mas não se trata de garantia, vaguejando o doutor Mundina. O seu amigo não compreendeu. Eu, desde o princípio, não estive pronto para auxiliar essa transação. Não se trata de garantia ou de falta de garantia. Mas assim fica muito bem, acrescenta Duque. É justo, aliás, que o senhor queira rodear de todas as garantias do negócio. Então, o que a gente percebe aqui é que o Duque não se dá por vencido, não aceita uma recusa, né? E aqui continua o texto. Outro silêncio. Alcides não se mexe. Duque mantém o braço estendido à espera do anel. É um sono agora o que tem na Zezeno, é só um sono. E aqui interrompe o capítulo, né? E aí a gente já vai para o capítulo 21 e a gente fica pensando, mas afinal de contas, né? O Modino aceitou pegar o dinheiro, e aí? O que, que virou, né? Cortemos então para o próximo capítulo, né? A gente tem o capítulo 22, ou capítulo 21 ou 22. O Nazazeno chega finalmente a casa, são 9 horas da noite, tá? A esposa já estava ali. E ele chega com alguns pacotes. Então a gente, opa, né? Então parece que deu certo aí o plano do Duque, tá? Ele volta com um sapato para a esposa, ele volta com um pacote em que tem manteiga. Quando ela vê que a manteiga, ela fica até com vergonha por causa da discussão anterior. Ele traz queijo, né? Ele vai falar que não resistiu e comprou um pedaço de queijo. Além de um presente para o filho, mainho. É até interessante, tá? Porque são leõezinhos, né? Parece de borracha, com apitinhos, para criança morder, né? Então, isso seria um brinquedo para uma criança, né, que está começando a desenvolver a dentição aí. E até a própria esposa, né, a Adelaide, vai falar: mas isso é brinquedo para criancinha pequena. Ele, mas eu acho que ele vai gostar, né? Porque na realidade, quando o Nazizeno faz isso, já está de noite na cidade, né? Então não tem muitos lugares, não tem muitas opções. Até o vendedor, né, fala para ele: mas olha, esse brinquedo dura, viu? É resistente. É muito novinho seu filho? Ele, tem 4 anos. Quer dizer, não é um brinquedo para a idade do menino, tá? Mas aqui que a gente vai perceber, provavelmente também quando ele fala: mas acho que ele vai gostar, porque, né, ele não tem como ficar sempre trazendo presentes pro filho, tá? Aí ele vai jantar, finalmente vai descansar, né? Enfim, tentar se recuperar aí do dia exaustivo. E aí ele vai pensando já, fazendo os cálculos, o que que ele gastou com a manteiga, com queijo, com presente. Separa 5 mil réis pro Costa. Ele tá tão relaxado que ele quer tomar vinho, aí ele vai pedir pro menino da vizinhança comprar um vinho para ele. Então a gente vê que ele tá mais relaxado com o dinheiro, né? E aí que ele vai lembrar, não, nem vai lembrar, né? Ele vai separar o dinheiro pro leiteiro, certo? Então a gente fica imaginando, poxa, será que ele ganhou muito mais, né? Depois ele vai lembrar da situação, do que aconteceu, né? Quando o Duque ficou lá estendendo a mão esperando pelo anel. O Duque vai dar 65 mil
para o Nazianzeno, né? Ele pergunta, quanto que você precisa? O Nazianzeno, tá, 53. Ele, leva 65, tá? Então, por isso que sobra aí um dinheirinho para fazer, para se dar direito a essas regalias, tá? Se é que podemos chamá-las assim. Bom, e ele deixa então um dinheirinho separado, próximo à panela, que ele acredita que o leiteiro ali vai ver, tá? Como é que funcionava? O leiteiro tinha a chave da casa, e aí era um hábito, enfim, parece que era um esquema comum. Entrava ali pelos fundos da casa, tinha a chave, deixava o leite, né, na casa das pessoas e depois saía, tá? Então, o que o Nazazeno faz ali é colocar bem ajeitadinho, ele põe a nota de 50 mil reais por fora, tal, para que o leiteiro possa ver esse dinheiro, tá? Durante a madrugada aí, quando ele viesse trazer o leite e não cortar, né? Como ele tinha ameaçado. A Adelaide vai perguntar umas duas vezes como que o marido conseguiu dinheiro, né? Se foi no jogo, então a gente já percebe como isso já é um problema na vida do Nazianzeno. E aí ele diz que não. Depois ela pergunta novamente, aí ele responde que foram o Duque e o Alcides a conseguir essa grana para ele, tá? E aí os dois fecham a casa, vão dormir. Nazianzeno tá esgotado, andou o dia inteiro com fome, né, passando mal, enfim, cabeça atormentada. Então a ideia é de que deitou na cama e já vai dormir num pulo, né? Mas não, ele fica, a esposa dorme, o manhã já estava dormindo, né? E ele não consegue. Não sei se vocês já passaram por isso, às vezes a gente tá cansado, a gente tá com muito sono, enfim, mas a gente tem muito problema na cabeça, muita coisa ainda em que pensar. Então parece que a gente não consegue desligar, né? Então, por mais que a gente esteja cansado, a gente fala, "Oh, eu preciso dormir", a gente não desliga, né? E é o que acontece aqui no Nazazeno. Tanto que ele vai ficar à madrugada, vai ver 1 hora da manhã, fica lá pensando na repartição e tal, 2 horas da manhã, aí ele pensa que ele tem que pagar um monte de gente, 3 horas da manhã. Então a gente percebe o quê? Que o tempo passa ali e ele não consegue ainda se desligar. A gente ainda está acompanhando o Nazianzeno, né? Essas 24 horas dele. E de repente surge uma preocupação. O Nazianzeno escuta os barulhos e o que ele pensa? São ratos. Tem ratos na casa? E aí, ratos? Ratos roem papel. E se os ratos subirem na mesa e roerem o dinheiro? O dinheiro que ele demorou tanto para conseguir, tá? E esse pensamento aqui, né, vai fazer com que a gente volte aí à vida do Dionélio Machado. Eu tinha falado que a mãe foi responsável, porque a mãe, já mais velha, parece que ela sofria de Parkinson, né? E aí o irmão e o Dionélio se revezavam nos cuidados. E ela conta que o irmão dele deixou um dinheiro sobre a mesa para o leiteiro, para não ter que levantar de madrugada e pagar ao homem, né? E ela disse que começou a pensar nisso, que o rato podia roer a nota ali, podia roer o dinheiro, tá? Então, a partir daí que o Dionélio Machado vai ter a ideia aqui para esse romance, tá? Então, mais uma vez, aquela história de que a gente não poderia simplesmente separar completamente a vida do autor da sua obra. Há inferências. Há interferências, né? Em Dois Irmãos, por exemplo, o Milton Raton, que foi professor, que era professor, né? Milton Raton, ele coloca um professor ali influenciando os personagens e principalmente o narrador, tanto que o narrador ao final vai revelar pra gente que se tornou um professor também, tá? Então é difícil a gente separar a situação. Bom, e aqui a gente acompanha esse pensamento, né, que corrói, né, pra gente usar aqui um termo parecido, corrói aí o Nazianzeno, tá? Os ratos vão roer, já roeram todo o dinheiro. Então, o que a gente percebe? O quanto a mente dele está perturbada aqui, né? É ele imaginando, é ele refletindo, vendo assim possibilidades do que pode estar acontecendo, né?
E ele não se levanta, porque a gente pensa assim, ah, se é, vai lá ver, filho, tira o dinheiro de lá, resolve esse problema. Mas o corpo não deixa, né? Ele tá muito cansado, muito pesado, ok? Mas a cabeça tá ali. Então, os ratos vão roer, já roeram todo o dinheiro. Ele vê os ratos em cima da mesa, tirando de cada lado do dinheiro, da presa, roendo, arrastando para longe dali, para tocas, migalhas. Ele está projetando isso, ele não está ali testemunhando de fato a situação, ele está dentro do quarto ainda, tá? E essa ideia de ter ratos para todos os lados faz com que eu me lembre, por exemplo, do Seminário dos Ratos, né, da Lígia Fagundes Telles, quando eles invadem ali um encontro que foi feito, né? Então é bastante perturbador. Imagina vocês, todos ratos, ratos. E aí ele coloca: esse fato está se passando agora, é contemporâneo dele. Os ratos estão roendo ali na cozinha, na mesa. São dois, são três, andam daqui para lá, giram, dançam, infatigáveis, afanosos, infatigáveis. Então, observem aqui a estrutura gramatical que a gente tem. Quantas reticências, justamente para que de alguma forma se possa traduzir o quão perturbada está a mente do Nazazeno, tá? Então, fazendo essa referência das reticências, de você justamente é, ficar projetando quais são as possíveis ações dos ratos, enfim, tá? Bom, e aí a gente tem esse pensamento dele interrompido, já agora no último capítulo, porque ele escuta o leiteiro chegar, é o que ele estava esperando, né? E o leiteiro chega de modo muito brusco, que a gente percebe assim, que parece que ele realmente está querendo perturbar, acordar os moradores ali dessa casa, tá? Mas quando ele vai embora, ele vai de forma mais sutil, mais delicada aí. Observemos aqui no trecho. Um baque brusco do portão, uma volta sem cuidado da chave, a porta que se abre com força, arrastando. A gente percebe a tentativa de fazer barulho, de incomodar. Mas, olha a nossa conjunção adversativa apontando questões contrárias aqui. Mas um breve silêncio, como que uma suspensão. Depois, então o que a gente vai imaginando? O leiteiro viu o dinheiro. Depois, ele, Nazianzeno, ouve que lhe despejam. O leiteiro tinha ameaçado cortar-lhe o leite. Que lhe despejam festivamente o leite. Olha a ideia positiva, né? Como o leiteiro tá alegre. O jorro é forte, cantante, vem de muito alto. Então, como esse som, que é um alívio, né, para o Nazianzeno, como é um som agradável, né? Fecham furtivamente a porta. Olha como ele agora é delicado para fechar a porta sem barulho. Escapam passos leves pelo pátio. Nem se ouve o portão bater. Então aí a gente vê que agora ele vai tentar fazer tudo pianinho, tudo em silêncio, né? Para justamente não atrapalhar os moradores, né? E aqui não dá para perceber, porque é por causa da formação do meu slide, mas esse "e ele dorme" é um outro parágrafo, tá? É um período simples, um período curtíssimo aqui, e ele dorme. Então, o que que a gente percebe? Opa, acabaram as 24 horas. Primeiro porque o primeiro capítulo começa com a briga dele com o leiteiro, né? Aquele escândalo. E termina justamente com o leiteiro colocando o leite ali para ele. Então parece que agora, como essa era a preocupação do Nazianzeno, a mente relaxa, ele relaxa e finalmente ele dorme, tá? Mas Nazianzeno relaxa, a nossa mente não. E o que que a nossa mente tem que pensar? Que isso aqui é a segunda geração do modernismo brasileiro, é um romance que geralmente não vai trazer um aspecto tão positivo assim pra gente. Por quê? Ele relaxa porque ele venceu ali o problema com o leiteiro. Mas ele tem dívidas com tantos outros, né? Ele está devendo agora 65, antes era 53, agora ele está devendo 65. Então, se a gente pensar, por exemplo, que Vidas Secas de Graciliano Ramos também
é, ali nós temos, né, os retirantes no primeiro capítulo, fugindo da seca, e no último capítulo, fugindo da seca também, a gente percebe que esse problema não foi resolvido. E aqui, se na Zezeno pagou uma dívida, mas adquiriu uma outra e maior, o problema também não foi resolvido. E na realidade, quando o Zezeno pensa de pedir o dinheiro para o diretor, são os 53 mil, mas ele pensa em pedir 60. E aí, quando ele pensa, poxa, 60 é um ordenado inteiro, quer dizer, é um sujeito que precisa garantir o sustento da família, mas ele não ganha o suficiente para isso, porque os gastos são maiores. E aqui, amores, não são gastos supérfluos, não, porque veja, ele cortou coisas que são necessárias, né? Então, esse problema não vai deixar de existir, tá? Segunda geração aqui mostrando para gente que há uma ineficiência do Estado em resolver a questão da pobreza, tá? E essa preocupação com os ratos, desculpa, vai justamente mostrar para a gente que a luta para vencer essa miséria, para vencer essa pobreza, não vai terminar. Ele dorme, mas assim que ele acordar novamente, os problemas vão continuar, certo? A dívida ali vai persistir. Vai, nós vamos tentar resolver de alguma maneira, batalhar pelo dinheiro e pelo sustento da família novamente, tá? Meus amores, eu espero aí que eu tenha conseguido ajudá-los, tá? Espero que vocês consigam realizar as suas provas a contento, ok? Agradeço muito a atenção de vocês. Espero aí, às vezes, a gente conseguir fazer outros vídeos, tá bom? No mais, agradeço muito pela atenção e até uma próxima.